Os mutantes da Marvel são classificados pelos seus poderes. Existe um sistema para classificar eles em 7 categorias diferentes. Claro que existem controvérsias e até brigas para saber exatamente aonde aquele mutante se encaixa, né? Existem exemplos em que o mutante é de um nível, mas o seu poder é de outro. Ou alguns que mudam de nível conforme a evolução e o treinamento dos seus poderes. Então hoje vai uma lista com os 7 níveis mutantes da Marvel. Começando com o nível mais baixo, o nível Zeta. São as pessoas que têm filhos ou netos com o gene mutante. Já que a mutação pode ser genética, então essa pessoa pode portar o gene X, mas sem manifestação nenhuma de mutação ou de poderes. O nível Epsilon é aquele onde a mutação afeta o mutante de forma negativa. Eles não podem se passar por humanos porque a mutação afeta diretamente a sua aparência física. No geral, eles não têm poderes e a sua mutação não tem utilidade nenhuma, a não ser a sua deformação natural. 20% da população mutante são nível Epsilon. E alguns exemplos são como o Tommy, o Bico, o Monkey e os Morlocks em geral. Os mutantes nível Delta não são tão poderosos, nem no sentido ofensivo quanto no defensivo, mas a mutação deles não influencia na sua aparência, na sua grande maioria. Eles podem se passar tranquilamente por um humano comum. Eles não apresentam nenhum grau de ameaça por causa dos seus poderes, sendo a maioria poderes simples, como sorte, inteligência e engenhosidade. 50% da população mutante são o nível Delta, e alguns exemplos são como o Forge, o Cifra e a Dominó. O nível Gama pode ser bastante poderoso, mas a sua aparência é o que entrega a sua mutação. Eles têm alterações físicas muito marcantes, como escamas, chifres, cor da pele e por aí vai. Os seus poderes são bastante poderosos, tanto para ataque quanto para defesa. Alguns exemplos de mutantes Gama são o Noturno, o Dentes de Sabre, o Fera e a Mística. Os mutantes nível Beta são muito poderosos, mas eles têm uma desvantagem: eles não podem desativar os seus poderes. Isso pode ajudar eles ou atrapalhar. Por exemplo, caso o Wolverine se machuque, o fator de cura dele não pode ser desligado, e isso vai curar ele automaticamente. Outro detalhe é que eles têm uma pequena mutação física que pode entregar que ele é um mutante. Como por exemplo, os olhos negros do Gambit, ou as orelhas pontudas do Namor. Alguns exemplos de mutantes, como eu já falei, são o Wolverine, o Namor, o Gambit e o Mercúrio. Menos de 10% da população mutante é considerada nível alfa. Suas mutações não costumam apresentar desvantagens, já que, além de extremamente poderosos, eles podem ligar e desligar o seu poder a qualquer momento, e suas aparências são de um humano comum. Alguns mutantes alfa mais conhecidos são a Tempestade, o Magneto, o Professor Xavier e o Ciclope. E alguns detalhes aqui antes de ir para o próximo nível. O Ciclope tem um poder nível alfa, mas ele não consegue controlar o seu poder, então ele não deveria ser considerado nível beta? Errado. Ele não consegue controlar o seu poder por um dano cerebral que ele teve na infância e não por conta da mutação. E outro detalhe, o Professor Xavier é um dos maiores telepatas do mundo. Ele não deveria ser um nível acima? Errado. A mutação dele e da maioria dos telepatas é nível alfa, mas o poder dele pode chegar a ser considerado como ômega. Passando então para o último e mais poderoso nível mutante, o ômega. Eles podem causar destruição em larga escala, por isso são considerados extremamente perigosos para a humanidade. Eles possuem habilidades extremas, como controlar a matéria ou a própria realidade. São poucos os mutantes ômega, mas os que existem podem destruir a humanidade. Alguns exemplos são o Apocalipse, o Franklin Richards, o Legião, a Feiticeira Escarlate e a Jean Grey. Um detalhe aqui,
A Jean Grey é considerada nível Alpha, mas com treinamento e com a ampliação dos seus poderes pela interferência da entidade Fênix, ela se tornou uma mutante nível Ômega. Muitos mutantes podem evoluir com o treinamento, alguns podem aprender a controlar os seus poderes e mudar de nível, e alguns podem se tornar tão poderosos que podem chegar ao patamar dos Ômega. E como eu disse, existem discordâncias e exceções. Então uma briga existe aí de onde cada mutante deveria se encaixar conforme o nível dos seus poderes. Então deixa você aí nos comentários quem você acha que deveria estar num nível diferente dessa classificação. E se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais.